Sansão nasceu como um milagre, fruto da promessa de Deus aos seus pais, que eram estéreis. Desde antes de seu nascimento, Deus já havia determinado que ele seria um nazireu, separado para cumprir um propósito divino, livrar Israel da opressão dos filisteus. Como sinal de sua consagração, Sansão jamais poderia cortar o cabelo, pois sua força vinha dessa aliança com Deus. Crescendo, ele se tornou um homem de força extraordinária, capaz de feitos sobre-humanos. No entanto, Sansão era impulsivo e frequentemente agia sem refletir sobre as consequências, o que o levaria a enfrentar grandes desafios ao longo de sua vida. Desde jovem, Sansão demonstrava uma inclinação por mulheres estrangeiras, o que preocupava seus pais. Certa vez, ele se apaixonou por uma mulher filisteia e insistiu em se casar com ela, apesar dos avisos de seus pais. Durante os preparativos do casamento, em uma de suas caminhadas, Sansão matou um leão com as próprias mãos, algo impossível para um homem comum. Dias depois, ele encontrou o cadáver do animal com um favo de mel dentro e, sem hesitar, comeu o mel e deu também a seus pais, sem contar a origem. Esse episódio mostrava sua tendência de agir sem considerar as consequências espirituais de seus atos. No banquete de casamento, Sansão propôs um enigma aos convidados filisteus, apostando roupas em troca da resposta correta. A resposta estava relacionada ao mel encontrado no leão, algo que apenas ele sabia. No entanto, sua esposa foi pressionada pelos filisteus e acabou revelando o segredo. Sentindo-se traído, Sansão reagiu com violência, matou 30 homens para pagar sua aposta e, enfurecido, abandonou sua esposa. Como vingança, os filisteus deram sua esposa a outro homem. Esse evento marcou o início da inimizade declarada entre Sansão e os filisteus. Tomado pela fúria, Sansão incendiou plantações dos filisteus ao amarrar tochas acesas nas caudas de 300 raposas e soltá-las nos campos. Os filisteus, em retaliação, mataram sua ex-esposa e a família dela. A resposta de Sansão foi ainda mais violenta, atacando brutalmente os filisteus. Temendo represálias, os israelitas o entregaram amarrado aos filisteus. No entanto, ao ser entregue, ele rompeu as cordas com facilidade e, usando uma queixada de jumento, derrotou 1000 homens. Esse episódio demonstrava que sua força era sobrenatural, concedida por Deus para cumprir sua missão. Com o passar do tempo, Sansão começou a se afastar de seu propósito divino. Ele se envolveu com uma mulher chamada Dalila, que foi subornada pelos filisteus para descobrir o segredo de sua força. Por várias vezes, Dalila tentou enganá-lo, mas ele sempre despistava a verdade. Contudo, insistindo dia após dia, ela o persuadiu a revelar seu segredo. Sua força estava ligada ao seu cabelo, pois era um sinal de sua consagração a Deus. Assim que adormeceu, Dalila cortou suas tranças e o entregou aos filisteus. Sem sua força, Sansão foi capturado, teve seus olhos arrancados e foi levado para a prisão. Preso e humilhado, Sansão passou a ser um escravo dos filisteus. Eles o usavam como diversão em suas festas, zombando do outrora grande guerreiro de Israel. No entanto, durante seu tempo na prisão, seus cabelos começaram a crescer novamente. Mais do que isso, Sansão reconheceu seus erros e clamou a Deus, buscando uma última oportunidade. Em um grande banquete em homenagem ao deus dos filisteus, os líderes trouxeram Sansão para o centro do templo para divertirem-se com sua fraqueza. Sem que percebessem, ele pediu para ser colocado entre as colunas principais do templo. Ali, em silêncio, ele orou a Deus pedindo que lhe devolvesse sua força por um último instante. Seu clamor foi ouvido e um poder sobrenatural encheu seu corpo novamente. Com toda sua força, ele empurrou as colunas e derrubou o templo sobre si e sobre milhares de filisteus. Sansão morreu ali, junto com os inimigos de Israel, cumprindo, ainda que de forma trágica, o propósito para o qual fora escolhido. Sua história é uma lição sobre como Deus pode usar uma pessoa, mesmo com falhas, para cumprir um grande plano. Porém, também ensina que quando nos afastamos de Deus e seguimos nossos próprios desejos, podemos enfrentar duras consequências. Se Sansão tivesse obedecido desde o início, sua trajetória teria sido muito diferente. Ainda assim, a história de Sansão não é apenas sobre sua queda, mas também sobre redenção. No momento final, ele reconheceu sua dependência de Deus e voltou-se a Ele.
Isso nos mostra que, não importa o quanto tenhamos errado, sempre podemos nos voltar ao Senhor e encontrar perdão e propósito. Deus nunca abandona aqueles que se arrependem sinceramente e buscam cumprir sua vontade. Que a história de Sansão nos ensine a valorizar nosso chamado e a permanecer fiéis a Deus em todas as circunstâncias. Que não precisemos chegar ao fundo do poço para reconhecer nossa necessidade de depender do Senhor. E que, ao contrário de Sansão,